Nunca fui aquela criança que celebrava a missa com bolacha de maisena. Sim. Nunca, pelo contrário. Eu fui muito rebelde, muito cheio de energia, né? Você falou, antes de começar, o Guto falou, quer café? Quer energético? Eu falei, meu amigo, eu não preciso dessas coisas. Eu já acordo com cortisol assim na minha vida. Vamos fazer alguma coisa, né? Puxei o seu sangão italiano do meu pai, aquela coisa agitada, com a mão pra cima, assim, vira e mexe. Enfim. Então, eu nunca tive, eu ia à missa, obrigado ali, vou ser sincero em alguns momentos, sobretudo na adolescência, né? Mas a minha mãe e meu pai fizeram a parte deles. Obrigado ou não, eu era familiarizado com a igreja. Se eu digo pra você que é pai e mãe, meu filho não quer, criança não quer, quem que manda nesse negócio? É pai ou é um saco de batata? É mãe ou é um saco de, sei lá, de cebola, sem casca? Assume esse negócio, o filho é seu, mulher. O filho é seu, homem. Vai na igreja com você, deixa de ser mole, né? Depois, quando for adolescente e jovem, você não vai controlar mais. Mas enquanto você controla, minha verdade, filha, né? É verdade. Então, os meus pais, eles me introduziram na fé, né? Do jeito deles, não tinha grupo para criança, não tinha nada. Mas eles me entenderam. Aqui é a casa de Deus, aqui se reza, aqui a palavra de Deus é pregada e aqui se vai ao domingo, né? E eu fui uma criança muito agitada. Meu apelido, quando criança, dado pela minha avó, Geni Girotes Andoná, era Furacão. Nossa! Você tem noção, tinha muita energia. E eu contei meu testemunho várias vezes na Canção Nova, talvez o pessoal já ouviu, né? Mas por causa dessa energia, e eu era o tipo de criança, de adolescente, que eu acho que é o mais perigoso pro pai, né? Pros pais e pra mãe. Já tô dando toque pra pai e pra mãe aqui do início ao fim. Porque a criança que tem medo, ou a criança que é introvertida, por um lado, ela vai pensar 7 vezes antes de fazer uma coisa. Agora aqui... Eu era aquele que não tinha medo de nada, queria experimentar tudo. Se falasse ali, tem uma briga, eu queria ir. Você tá entendendo? Cabia correr com essa mãe desse... Mas na minha região tem uns, como vocês falam lá no Ceará, tem uns cabra altos. Dos cabra altos. Tem. Eu jogava basquete, eu era um mero ala no time de basquete, porque o pivô tinha 2,16. Caramba! Era o Juliano. Você jogava basquete? Eu joguei basquete também. Meu esporte mais era handball, mas eu joguei basquete. Eu era um mero ala, que eu com 95. Tinha o Juliano com 2,16, o Jacarés com 2,15. Era o apelido dos deles. 2,16, você não tem noção. 2,16, é muito alto. Se não me falha a memória, se eu tiver, porque a gente vai ficando velho, né? Se tiver algum erro, depois me corrija no partido. Jacaré, corrige depois. Mas ele é muito alto, muito mais alto que eu. Eles bem mais altos. Eu tenho 95, se eu olhava o cara assim, você já imagina, né? Caramba. Então, na minha geração tinha bastante gente alta, né? Agora eu já saí de lá faz quase 20 anos, né? Então, na minha adolescência, respondendo a sua pergunta, por ser um jovem, assim, de querer experimentar tudo, de querer viver tudo, eu fui muito precoce. Em primeiro lugar, porque eu tenho, sem brincadeira, eu tenho esse tamanho, acho que de 11 para 12 anos, eu tenho esse tamanho desde 11 para 12 anos. Meu Deus! Sabe aqueles adolescentes que espicham de uma vez assim, né? Caramba. E perdi todas as roupas na época, eu lembro como se fosse hoje, minha mãe indo atrás de comprar e tal. E o que aconteceu? Eu era um menino num corpo de homem, né? E isso é muito prejudicial se o pai e a mãe não prestam atenção. Por quê? Eu saí, vou usar os português bem claro. Fica à vontade. Eu saí com uma menina, saí mesmo. Ela tinha 18, tinha 12. Tive um rolo lá com ela, né? Tinha 12. Só que eu morava numa cidade menor. Então meus pais, na época, uma cidade pequena, mudou para uma cidade pequena, então deixa ele, né? Aqui não tem perigo. Só que na época deles, as cidades pequenas não tinham perigo. Hoje, na cidade pequena, você encontra o que você encontra na periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Na minha geração também. Então, isso me atrapalhou um pouco. Hoje eu faço uma análise, né? Eu vivi coisas muito precoces. Com 12 anos saí com a menina de 18 e outras coisas que não veio em casa. E comecei a fumar maconha com 12, comecei a fumar... 11 maconha eu comecei. Primeira vez que eu fumei maconha foi 11 para 12. Porque eu era um rapazão, eu andava com as pessoas mais velhas, saía com mulheres mais velhas. Mas a mente totalmente fragilizada. Uma criança. E eu tenho, acho que 13 anos, a barba já começou a fechar. Muito precoce mesmo eu fui. Caramba. Então você imagina, aí na minha região tinha muita gente assim também na época. Eu não sei porquê, se é a origem, talvez, né? Não sei. Enfim. E maconha foi 12 anos, primeira vez que eu fumei. Cigarro, 11 para 12 maconha. Cigarro, 11 para 12. Pó, cocaína eu cheirei com 13 a primeira vez. Foi aumentando, né? Fumei, depois fui conhecendo haxixe, fumando pasta base de crack, fumei também. E fui aumentando na droga, né? Usei muita droga, infelizmente. Meus pais, meu pai e minha mãe demoraram um pouco para perceber. Que viram ali o menino que cresceu com ele. Não, meu filho não é capaz disso. Mas infelizmente, os filhos são capazes. O senhor escondia bem ou eles fechavam bem os olhos? Eu escondia bem, né? E meu pai viajava também, caminhoneiro, né? Minha mãe com 3 filhos. A revolta, o senhor chega a considerar
a ausência do pai como alguma predominância em relação a isso, não? Eu acho que não. É difícil a gente precisar, né? Eu prego muito sobre cura interior. Isso. Eu já escrevi 8 livros, Isso. a maioria Isso que eu perguntei. sobre cura interior. Mas às vezes é difícil você fazer uma análise de si mesmo, né? Mas eu não vejo que meu pai, no pouco tempo que ele era bem presente. ele foi muito presente. E era uma boa referência de homem, né? Não toxicamente falando, né? Mas ele era um homem mesmo, que ia lá comigo, tipo assim, ó, filho, eu vou te levar pra comer um rodízio. Mas antes nós vamos descarregar junto aquele caminhão lá, 4.000 latas de tinta. Nossa. E eu ia junto. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fui criado com a minha mãe, com as minhas irmãs, que me ajudaram também, né? A não ser um ogro. A ter uma sensibilidade, a entender também, né? Que nem eu não entendia, mas quando eu tinha 12 anos brincando com a minha irmã, eu quase desloquei a clavícula dela, né? A minha mãe já chegou, minha mãe era baixinha, né? Ó, botava pra quebrar. Ó, com mulher você não brinca assim, mulher você não fala assim. Você percebeu que ela é diferente de você? Ela é tua irmã, mas ela não é como você. Então ela foi me ensinando, eu fui entendendo. Tanto que, tipo assim, eu tenho um jeito diferente de lidar por causa dela, mas ao mesmo tempo eu tive o meu pai, que foi uma referência no pouco tempo, né? Nas férias eu viajava com ele também. Então, mas eles deram o melhor deles, eu não os culpo não, que hoje como adulto eu olho para trás, vejo que não é fácil, com 3 filhos, o marido viajando, lutando para sobreviver, né? Meu pai trabalhava e a outra, uma das filhas passou por uma doença, e uma mexeu muito. Tá? E a minha irmã mais velha, a Cássia, que é essa doente, foi doente, né? Que é um milagre essa menina, era para ela não poderia ter filho, humanamente falando, né, cientificamente falando. Sim. Era para ser uma menina deformada. Essa minha irmã é linda, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Tem 2 filhas perfeitas. E nessa época da minha adolescência, ela era mais velha, ela que chamava mais atenção, no sentido, estava começando a namorar. Então é como se a minha mãe tivesse mais voltada para ela. E o menino aí, que eu era um bicho estranho lá também no meio das 3, né? Então, minha mãe disse que ela demorou para entender como lidar comigo, como me educar, né? Que era difícil para ela. Ela teve 2 meninas, de repente vem lá um marmanjo com tanta energia. O senhor acredita que com 12 ali, 13 anos, eu tinha noção do risco que corria fazendo tudo isso? Ou era a normalidade do meio dos anos? Não tinha noção. Não tinha noção. Eu tenho tipo de temperamento muito perigoso, como eu disse para você. Que meu temperamento é sanguíneo, né? Às vezes, o segundo é, às vezes, colérico, às vezes melancólico. O segundo, os 2 brigam ali, né? Mas acho que é sanguíneo com colérico, ou em alguns momentos sanguíneo com melancólico. Então eu não pensava. O problema disso é que tem muita criança que é assim, se você prestar atenção. Às vezes o pai acha que está desobedecendo, mas não está desobedecendo, é que a cabeça dele é tão rápida que ele não pensa, ele vive de emoção. Ele sentiu, ele faz. Que